Pai do Senhor Jesus Cristo, vamos estudar mais um pouco, né? Trazer um pouco de conhecimento da vida de Paulo. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele está numa prisão. E quero já comprovar, biblicamente, que ele estava na prisão. Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8 e 9, olha o que está escrito. Recorda-te de Jesus Cristo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Pronto, matamos a charada. Paulo aqui está dizendo que ele está preso como criminoso. Paulo agora está preso por Roma, mas nessa prisão ele está realmente dentro de uma cadeia, numa masmorra, tá? Não foi aquela que ele ficou preso domiciliarmente, não. Entre 60 e 62 depois de Cristo, que ele ficou numa casa alugada, não. Essa segunda prisão dele, ele está numa masmorra na antiga Roma, lá perto no nordeste do Monte Capitolino. E essa prisão era uma prisão de segurança máxima de Roma, onde era para realmente prender aqueles presos de guerra que se rebelavam contra Roma. Vamos lá. Paulo está numa prisão, numa masmorra, numa parte subterrânea. Vou contar um pouco da história dessa prisão. O nome dela se chamava, na época de Paulo, Tuliano. E quando foi construída essa prisão? Essa prisão foi fundada justamente quando Roma surgiu como nação. Por quê? Roma, ela foi fundada em 700 anos antes de Cristo. E essa prisão, um pouco depois, logo depois, né? Na verdade, no século 7 a.C., para realmente prender presos que se rebelavam contra o governo de Roma, né? Presos de guerra. Então, Roma construiu essa parte, né? Superior. Vamos lá, você vai entender. Tinha a parte superior e depois, 200 anos depois, no século 5 a.C., eles fizeram uma parte subterrânea, no solo, né? Nessa parte era para realmente colocar os presos mais perigosos e que mais trouxeram turbulência para Roma, principalmente prisioneiros de guerra. E aonde foi que Paulo ficou? Numa masmorra fria, esperando a morte, porque Paulo já tinha sido sentenciado. Segundo a tradição, né, da história da igreja, Paulo já tinha sido sentenciado uns 6 meses antes. Ele já estava aguardando a morte, estava prestes a ser realmente executado. Quem sentenciou ele à morte foi o próprio imperador Nero. Nessa época, Paulo só estava aguardando. Tudo indica, né, pelos históricos, que ele ficou 6 meses e depois foi decapitado. Entendemos então a história como se fundou essa prisão, né? E mais um pouquinho de conhecimento histórico. Quem era à frente dessa prisão na época de Paulo era um comandante da terceira legião romana, que se chamava Maurício, comandante Maurício. E ele estava ali à frente dessa prisão como título de prefeito Maurício. Então Paulo estava ali sob a custódia de Maurício, esperando a morte, né? Irmãos, mais um pouquinho de conhecimento. O nome dessa prisão, né, hoje ainda existe, tá? Essa prisão ainda existe, só a título de conhecimento. Hoje se chama Mamertima, porque na Idade Média, ou seja, a Igreja Católica mudou o nome. A Igreja Católica, com a hegemonia total de tudo, mudou o nome desse local para Mamertima. E até hoje é conhecida, e lá ainda tem essa prisão, mas é a título de ponto turístico. Lá hoje serve como visitação, né? Um lugar como ponto turístico. E fica aberto todos os dias, tá? De segunda a sexta. Acho que das 11 às 16 horas. Das 11 às 16 horas. Então essa é só uma informação histórica, teológica, a ponto da vida de Paulo. Onde Paulo ficou preso e onde Paulo esperou a sentença de morte e foi executado. E ali ele escreveu essa segunda carta a Timóteo. Uma carta de grande motivação, né? Que no capítulo 4, olha o que ele vai falar. Uma mensagem muito conhecida por todos, né? Que vai dizer assim, né?
No capítulo 4, lá no versículo 6 ao 8, ele vai dizer: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta da libação. O momento da minha partida se aproxima. Paulo estava se despedindo, né? Isso é uma despedida de Paulo. Ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. Paulo, ainda na beira da morte, ele estava motivando e falando que ele seria recompensado com a coroa da justiça que o Senhor Jesus Cristo tem para todos aqueles que nele crê e que morrer assim crendo, né, vai receber também essa coroa da justiça, os guardadões. E o melhor, morar eternamente com Deus. Que você possa ter um dia abençoado para a glória de Deus.